Boa tarde, estamos começando o GE, já vou fazer conexão com o André Hernan, porque teve reunião na Federação Paulista e, pelo jeito, a paralisação do campeonato vai para a Justiça. Boa tarde, André Hernan, é isso mesmo, Hernan? Tudo bem, Felipe? Boa tarde para você, boa tarde a todos. A reunião está acontecendo, ela é virtual, com os 20 presidentes dos clubes da Série A1 do Paulistão, com o presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Está sendo debatido nesse momento, ainda tem mais ou menos uma hora de reunião para acontecer. Um advogado que foi contratado pela Federação Paulista de Futebol está explicando prós e contras dessa ida à justiça, possibilidade, e aí depois vai ter uma decisão geral, um consenso de todos para ver se realmente vai ir à justiça ou não. A tendência é sim ir à justiça para jogar o final de semana, a rodada do final de semana aqui em São Paulo. Ir para outro estado, essa decisão está praticamente descartada pela proximidade, viu, Felipe? Daqui a pouquinho no GE. Globo, notícia completa disso. Obrigado, Hernan. Obrigado pelas suas informações. Ou seja, Campeonato Paulistão vai para a Justiça ou não vamos para outro estado. Gente, seguinte, a gente vai receber hoje aqui o médico e neurocientista Miguel Nicoleles. Ele é uma referência mundial em neurociência, um dos maiores cientistas da sua geração. O Dr. Nicoleles vai falar com a gente sobre a necessidade ou não da paralisação do futebol. Eu já vou dar boa tarde para ele, já está aqui com a gente. Boa tarde, doutor Nicoleles. Eu peço para o senhor, de cara, acompanhar com atenção com a gente aqui a fala do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, e depois a gente começa a bater o papo. Vamos ver o presidente. Eu não consigo entender por que o protocolo de A, B e C é bom e por que o protocolo do futebol não serve. Nós só estamos lutando pelo futebol porque a ciência e a medicina diz que é seguro. Volto a repetir, se a ciência e a medicina disser que tem que parar, nós paramos. Nós respeitamos esse momento. Não somos negacionistas. Futebol não é cego. O futebol enxerga o momento grave que nós estamos passando. Nós vamos chegar a 4 mil mortes e nós aqui continuamos vivendo. Nós temos um plano de saúde. Nós temos uma condição financeira razoável. Mas e as pessoas que não têm? Manda para casa? Que casa? Os jovens solteiros, que são de outros estados, manda para casa? Vamos parar de pensar num pequeno grupo para pensar no todo do futebol. A situação é grave, meus amigos, é grave. Doutor, boa tarde novamente. Num dia em que, pela primeira vez em São Paulo, uma pessoa morreu porque não tinha vaga na UTI, dá pra gente dizer mesmo que o futebol tá de mão dadas com a ciência e com a medicina? E mais, o protocolo do futebol é realmente seguro para seguir competições, sejam nacionais ou sejam regionais? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Bom, a ciência que eu conheço há 40 anos e que pratico a nível mundial há 32 não está de mãos dadas com a visão que nós acabamos de ouvir do presidente da Federação Paulista, nem da CBF. Na realidade, nós não temos condições sanitárias nenhuma de continuar com nenhuma competição estadual, municipal, nacional, seja ela masculina ou feminina, de nenhuma divisão, nem das divisões de base, nem da divisão A, B, C e D. E o que precisa ser feito claramente é dar apoio aos clubes e dar apoio aos jogadores de futebol para ficarem sim em casa, porque o argumento a que nós acabamos de ouvir é sim negacionista. Ele não segue as normas internacionais num país que tem uma pandemia fora de controle e um colapso hospitalar nacional. Doutor, eu vou pedir para você conferir aqui mais um absurdo aí durante a pandemia que vem acontecendo. A gente mostrou essa semana um time lá do Maranhão, da Paraíba, de Campina Grande. O Peri Lima entrou em campo na Copa do Brasil Sub-20 com 8 jogadores, doutor. Eles entraram com 8, estava uma pandemia, um surto de Covid no elenco. Eles entraram com um volante no gol. Para quem não sabe, o doutor adora futebol, ele é um entusiasta do Palmeiras, um grande palmeirense. E esse é um dos absurdos que a gente está mostrando. Além disso, doutor, a gente vai mostrar agora mais uma situação causada. Dá uma olhadinha na epopeia, na saga do time do Marília, tentando jogar a estreia da Copa do Brasil. Dá uma olhada. O jogo único contra o Criciúma foi marcado para 17 de março no estádio Abreuzão, em Marília. Só que daí para frente, a estreia na Copa do Brasil se transformou numa grande dor de cabeça para o clube. Desde a última segunda-feira, o estado entrou na fase emergencial do Plano São Paulo e, entre várias restrições, partidas de futebol foram proibidas nos estádios paulistas até o dia 30 de março. Mas a CBF
encontrou uma saída. Transferiu o duelo para a cidade de Varginha, em Minas Gerais. Aí começou a saga do clube. Primeiro, 4 atletas testaram positivo para a Covid-19 e foram cortados do jogo. O restante do elenco pegou o ônibus e viajou 560 quilômetros de Marília até Minas. E logo depois do desembarque, veio uma nova notícia. Minas também fechou. O jeito foi transferir o jogo para uma nova data em um outro estado. Pessoal, notícia de última hora. A partida de amanhã pela Copa do Brasil foi transferida. Não vai ser mais em Varginha, Minas Gerais, vai ser em Cariacica, Espírito Santo. De Varginha, o ônibus do MAC partiu em direção à Vitória, no Espírito Santo. Somado a isso, tem o trajeto da capital até o estádio em Cariacica. No total, quase 1.400 quilômetros no busão, sem contar a volta. Essa situação que a equipe está sendo submetida é uma situação de cada vez maior risco de contaminação. Primeiro porque eles ficam confinados em um ônibus durante horas, durante dias, na verdade, e mesmo que a delegação, todos sejam testados, não existe nenhum teste que tenha uma eficácia em 100% e excluir realmente que alguém esteja ali portador do vírus e num ambiente fechado como é um ônibus, esse vírus se transmita, podendo inclusive causar um surto na delegação toda. Os jogadores e toda a equipe da delegação estão realmente sujeitos a um risco bastante aumentado de contato e possível infecção pelo vírus da Covid-19. O jogo de hoje entre MAC e Criciúma está garantido no estádio em Cariacica. Depois de encontros, desencontros, 3 estados e 22 horas de viagem, dá para dizer que essa estreia do Marília na Copa do Brasil virou uma mini excursão pelo país. O governo do Espírito Santo anunciou medidas restritivas que passam a valer a partir de hoje no estado, mas a proibição de jogos só passa a valer dia 19, sexta-feira, então o jogo entre Marília e Criciúma realmente vai acontecer.